para aqueles que estudam processos eleitorais, vão ver que quem garante vitórias não são os membros. Vai ver o número de membros, número de votos, faça a relação em todos os círculos eleitorais. Vai ver que os simpatizantes e o simples cidadão é que vota em função daquilo que vê. Então, há aqui uma necessidade de ela, Frelimo, fazer uma introspeção. Ela tem sempre como governo a ação de mudar a sociedade, mas ela está num período, numa encruzilhada, que ela própria tem que olhar para ela dentro, fazer um exercício de introspeção. Qual é o perfil de membros que eu tenho? Que desafio? Quais são os valores? A transparência, como é que eu recupero a transparência nos meus processos internos? Como é que eu recupero a ética? Só um aspecto final que vou fazê-lo contando uma pequena história da minha infância. A minha mãe, enquanto jovem, eu conversava, não é? E sempre que fosse falar com ela, dizia para ela, um amigo isto, a contar histórias de namoradas. Pela regularidade com que eu falava sempre de um amigo, a minha mãe disse uma vez, não é teu amigo, és tu. O mesmo eu já adulto, sempre para passar a ideia de que eu sou uma pessoa muito boa, enquanto namorava, contava sempre a história do meu amigo que não respeita a namorada e tem amantes. A boca, ela fala sempre do que o coração está cheio. Quer dizer que um dirigente, no caso da Frelimo, por causa das intrigas, querelas internas, o militante que vai sentar no gabinete de um dirigente vai dizer que o Tiwa tem ambições de ser ministro, o Tiwa tem ambições de ser isto, está a falar aquilo porque está frustrado. Não é porque o Tiwa quer ser ministro, não é porque o Tiwa está frustrado. Ele está a falar daquilo que ele é. Estou a dizer que é importante as lideranças saberem com quem estão a lidar, porque há muita manipulação, há muitos interesses e muitas vezes as pessoas expõem aquilo que elas são projetando no outro. Uma reforma urgente, quer dizer, é para dizer aqui chefes dentro da Frelimo, os senhores feudais, os donos de tudo, que já chega, comeram, nós sabemos que encheram barriga, que andam de carros de alta cilindrada e que acham que este país é deles. E, isto é para dizer chega. Este é o primeiro ponto. O segundo grande ponto, eu acho que é recuar o tempo para entender o que é que aconteceu antes para poder responder à tua questão. A razão pela qual, mesmo depois de tantas chamadas de atenção, isto não aconteceu, no meu entender, tem a ver com 2, 3 aspectos fundamentais. O primeiro é como é que foi o processo de democratização em Moçambique. Primeiro, como é que acabou a guerra civil. Não está claro, efetivamente, quem ganhou a guerra civil. Isso é importante? Isto é importante. É importante porque é aqui onde todos os chefes da Frelimo dizem que são chefes porque lutaram. São antigos combatentes, foram às matas. Mas na Renamo também há combatentes que foram às matas e que não são reconhecidos. Então, esta falta de reconhecimento, podemos chamar que é o momento onde a Renamo resistiu à guerra no terreno, mas perdeu a guerra de Roma. Porque Renamo não conseguiu negociar instituições que permitissem um processo de democratização suave e que nos levasse à consolidação da própria democracia. E segundo aspecto relacionado a esta é que as próprias elites governantes da Frelimo começaram a ver a Renamo como se fosse o outro, ou seja, o filho ilegítimo que não tem direito de governar. E todo o processo que houve, todos os arranjos institucionais, desde o CNES e tudo mais, e mesmo o controle do Estado, foi efetivamente para garantir que isto não acontecesse.
Ou seja, há um impedimento, há construção de barreiras e fronteiras à oposição. Então, toda a oposição em Moçambique, por parte daqueles que estão lá e que têm poder, é de que ela não é legítima do poder. Segundo aspecto, veja bem que aqui já estou a falar de desconfiança de ambas as partes. Ou seja, se eu não confio na oposição, por que eu vou reformar para que ela ganhe efetivamente? Se eu não confio no meu filho, por que eu vou dar a minha herança para ele gerir? Esta aqui é uma questão fundamental no meu entender. O segundo aspecto é o aspecto de eu tenho direito. Eu tenho direito de quê, na verdade? É que nós aqui lutamos, expulsamos o colono. Então, se nós lutamos e expulsamos o colono, então o Estado é nosso. Nós é que temos que controlar, é nossa vez de governar. Aquelas ideias que se falou no simpósio de é nossa vez, essa nossa vez não começou agora, começou lá atrás. Mesmo a substituição de Eduardo Mondlane e de Samora, assim sucessivamente, foi a nossa vez. E a nossa vez também está relacionado com o colono. O colono saiu e agora é nossa vez de comer. Isto é importante por uma razão muito, vamos assim dizer, uma razão bastante clara, que é a seguinte. A partir dali, tomou-se o Estado. O Estado passou a ser, vamos assim dizer, um ativo por parte dos dirigentes. Acho que tentou falar do assassinato de caráter. Eu acho isto é verdade e acontece bastante dentro do partido, já vimos várias vezes. Mas o pior é o assassinato físico daqueles que falam, daqueles que criticam como se de moçambicano não fossem. Quer dizer, isto começou lá atrás, os chamados, não sei se isso não é bem insurgente, mas indivíduos que sempre tiveram ideias contrárias no partido Frelimo foram vistos como inimigos e eliminamos, aí onde vem os Urias Simangos e por aí em diante. Porque se não tivermos uma sociedade onde há liberdade de expressão e o exercício crítico seja constante, esta sociedade jamais irá evoluir. Será uma sociedade de águas estagnadas, será uma sociedade que estará sempre atrás do comboio, ou seja, será o último vagão, assumindo que o comboio é o mundo como hoje o conhecemos. Em relação à abertura, veja bem, eu estou muito para debater Moçambique. Isto são coisas internas. Se Frelimo tem abertura, não tem, honestamente. Mas dissemos no início que a forma como o partido se apresenta influencia o Estado e as decisões que são tomadas em relação a todos nós. Sabes, tio, é que isso eu acho que cansa para todo moçambicano também. Nós somos moçambicanos e desculpa dizer isto, é que se reparar bem, pessoas que têm a minha idade, somos todos da Frelimo aqui. Não há ninguém que não é da Frelimo aqui. Já a Câmara da Frelimo, o Venância da Frelimo, são todos da Frelimo. A questão é por que se afastaram. Nós sabemos que não há voz, não há como se dar voz internamente. Outro dia eu estive numa reunião do bairro e alguém falava o seguinte, veio ter comigo e disse, meu filho, sabes, e já grande, eu fui fundador da OJM, mas hoje não faço mais parte das reuniões nem de encontros dentro do partido Frelimo. Percebe, tio? O que eu estou a tentar dizer é que a forma de se gerir o partido de forma bastante seletiva e ditatorial afastaram diversas mentes críticas na Frelimo. A questão, quando eu olho para o simpósio, eu vejo como um lançamento de uma nova era de debate, como início de abertura de debate, no sentido de que a liderança atual são pessoas, o Alberto Cruz esteve a falar da idade dele, da nossa idade, os líderes da Frelimo hoje, o presidente e o secretário-geral, são pessoas da nossa idade, que viveram o tipo de debates que nós temos, os mesmos meios em que nós andamos. Então, têm presente que ou ela se reforma
ou vão ter problemas. Então, a liderança está nas mãos deles. Para mim, o próximo ano a Frelimo já anunciou que vai ter uma reunião de quadros em 2026. Entendo eu, pode ser presunção minha, que aquele é o início de, nos 63 anos, nos 50 anos de independência, iniciar um processo de debates que vai levar à reunião de quadros e a uma reforma interna. Espero eu que seja assim. Eu estou a olhar de forma mais positiva e esperançoso que assim seja, pelas razões que eu apresentei. Que implicações é que tem debater a própria Frelimo e ela própria se reformar?